Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu farei uma adição à seção Literatura e Cinema aqui do canal e falarei sobre Um Pequeno Favor, que é o romance de estreia da escritora Darcy Bell, traduzido aqui no Brasil pela Ana Carolina Mesquita. Além deste livro foi publicado pela Bertrand Brasil, também falarei sobre a adaptação que está atualmente em cartaz, que também é chamado de Um Pequeno Favor, e é dirigido pelo Paul Feig, que é conhecido por Missão Madrinha de Casamento, As Bem Armadas, A Espiã que Sabia de Menos e, por fim, Caça-Fantasmas. O livro contém 3 perspectivas diferentes, e uma delas pertence a Stephanie. Ela é uma mãe viúva que tem a vida resumida em afazeres domésticos e cuidar do filho. Só que ela encontra ali na sua agenda diária um tempinho para alimentar um blog que fala sobre banalidades de maternidade e coisas de uma mãe de classe média alta. Portanto, os primeiros capítulos de Um Pequeno Favor são posts que ela faz para esse blog, na qual relata o momento em que ela conheceu a sua, digamos, nova melhor amiga, que é Emily. A Emily, que mais adiante nesse romance também terá os seus momentos em primeira pessoa em alguns capítulos, é totalmente o oposto da Stephanie. Ela é uma mulher bem-sucedida, trabalha em uma empresa de moda, é casado há alguns anos com um inglês, também bem-sucedido, e com ele teve um filho do qual vai à mesma escola que o filho da Stephanie. No entanto, o que é apresentado já nos primeiros capítulos deste livro, em formato de postagens no blog da Stephanie, é de que a Emily desapareceu sem deixar vestígio. Portanto, conforme os dias vão passando e a Emily é dada como desaparecida, cria-se a possibilidade de que algo muito cruel aconteceu com ela, então a Stephanie começa a investigar ali, meio paralelo ao momento em que ela começa a se aproximar do Sean, que é o marido da Emily, e tenta, assim, descobrir o que de fato aconteceu com a melhor amiga dela. Ela desapareceu, ela foi sequestrada. Trata-se meio de um mistério que pode ser confundido um pouco com O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn. Mas ao longo da história vamos percebendo as principais influências da escritora. Ela constrói Emily quase como uma cinéfila aficionada pelo cinema noir e também os thrillers hitchcockianos. No entanto, vai surgindo ali por parte da Stephanie menção ao filme As Diabólicas, que hoje é considerado um dos grandes filmes da história do cinema, que fala basicamente sobre uma esposa um tanto frígida que, junto com a amante do seu marido, tenta planejar a morte dele. Claro que esse não é exatamente o desdobramento de Um Pequeno Favor, e falo isso para não deixar a entender que eu estou dando spoiler sobre essa história, mas fica aí determinado o tom que esse romance pretende aí seguir. Embora o romance ele tenha muito mais a ver com Diabolique, que é justamente a refilmagem americana de As Diabólicas, que foi protagonizado lá nos anos 90 com Sharon Stone e Isabelle Adjani. Bom, quem vai ao cinema já com a bagagem de ter lido Um Pequeno Favor e vai assistir a sua adaptação cinematográfica, vai se espantar um pouco. Por que isso acontece? Porque Um Pequeno Favor, na verdade, é mais uma comédia um tanto debochada do que exatamente um suspense. Eu diria que isso é até mesmo uma estranheza para aqueles que desconhecem o romance da Darcy Bell. E digo isso porque o Paul Feig adiciona um tom ali de sarcasmo que faz termos a impressão de uma certa indecisão em relação a tons. Num filme, essa inconsciente lembrança de Garoto Exemplar acaba ficando mais evidente, mas é um filme que tenta ser um pouco mais estiloso em relação ao romance, ter um tom mais descontraído, e essas distinções de tom ficam bem evidentes na própria arte aqui do filme. Quem teve acesso à primeira edição desse romance aqui no Brasil verá que é uma arte totalmente misteriosa, ao ponto que essa daqui tem uma sofisticação, e no filme existe muito essa coisa de dar um estilo maior para essa história, adicionando ali músicas francesas. Tem toda uma questão também de cenografia um tanto modernista. As protagonistas adoram ali se encontrar tomando jeans e falando sobre a vida, enquanto isso já está um pouco ausente aqui nesse romance. Algumas mudanças aconteceram nessa adaptação. A Stephanie, que é interpretada no filme pela Anna Kendrick, não é uma blogueira, mas uma vlogger. A Emily, que no filme é interpretada pela Blake Lively, surge aqui como essa mulher que domina o espaço que habita e que é muito mais misteriosa do que essa que temos no romance. Ela, por exemplo, não permite ser fotografada, e o Sean, o marido dela aqui, não é mais esse homem bem sucedido, mas sim esse escritor que publicou um único livro que fez sucesso
e que agora tenta passar por cima desse fracasso sendo como um professor universitário. E por fim, esse dom detetivesco da Stephanie se mostra muito mais presente aqui. Ela de fato faz uma função aqui que parece até mesmo de uma detetive particular. Bom, o veredito em relação a Um Pequeno Favor como livro é de que fica bem presente aqui essa sensação de que de fato estamos lendo um livro de uma estreante. É uma leitura envolvente, embora a Darcy Bell acredito que não seja muito apurada em relação a essa linguagem virtual. Os capítulos que a Stephanie se mostra como uma blogueira são muito longos e muito formais. E particularmente eu penso que há muitas inconsistências no encaminhamento para o final dessa história. Eu acho que há muitos furos em relação à maneira como esse mistério se resolve e todas as reviravoltas que ele o traz. Bom, já Um Pequeno Favor, como cinema, como eu apontei no início do comentário, tem esse problema em relação a tom. É difícil você embarcar imediatamente nessa história porque é um mistério, mas tem toda essa comédia e acredito que há alguns momentos, algumas interpretações que sobem ali em relação ao exagero. Isso fica muito evidente, por exemplo, numa situação na qual a Stephanie, com a Emily já desaparecida, se surpreende com uma visita ali sem aviso prévio de um detetive, e ela o recebe com um vestido que pertencia a Emily, que ela não consegue remover para, enfim, atendê-lo. E é um momento que você percebe uma reação, uma comunicação física um tanto exagerada da parte da atriz. Mas aos poucos a coisa vai se naturalizando ao ponto dessa característica sarcástica da adaptação ficar mais afável, digamos assim. E é um estudo comparativo interessante, uma vez que você percebe que é possível fazer uma adaptação cômica, descontraída, divertida de um material que originalmente tem as suas raízes aí um tanto obscuras. Bom, eu espero que você tenha achado a opinião válida. Por favor, utilize os comentários caso você tenha lido o romance, assistido ao filme ou ambos. E convido você também a conhecer mais o conteúdo do canal do Cine Resenhas. E se você curtir, por favor, se inscreva e curta todos os conteúdos que são compartilhados. Muito obrigado.